morte acaba de ser confirmada na política. Eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes. Claro, gente, além dessas outras várias informações. Vou trazer muita informação importante que acabou de ser confirmada na política, no judiciário. Vou trazer tudo de forma rápida, breve e bem objetiva. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Lula e o PT ligaram o modo desespero. PT aciona a justiça e tenta remover perfil de IA, de inteligência artificial, Dona Maria, que fica o tempo todo nas redes sociais criticando Lula e o governo Lula, criticando o fracassado desgoverno Lula. E com o Lula despencando nas pesquisas, né? O Lula deve estar ali com a militância de olho nas redes sociais, né, gente, tá? E o Lula e o PT não gostou desta criatura aqui que foi criada para ficar, né, por inteligência artificial, para ficar criticando os fracassos do Lula. Não pode. E o Lula acionou justiça para remover esse perfil. Isso aqui, gente, só tem uma palavra que define essa decisão do PT e do Lula: desespero. O Lula ligou o modo desespero. Tá aqui. A federação formada por PT, PV, PCdoB, um bando de esquerdistas, né? Acionou a justiça contra perfil Dona Maria, criado com o uso de inteligência artificial por suposta prática de propaganda eleitoral antecipada e disseminação de desinformação nas redes sociais. Segundo informações oficiais divulgadas pela rede PT de comunicação, os partidos protocolaram uma representação no TSE. Gente, tá? O PT foi pedir socorro pro TSE. É o que o Lula e o PT mais fizeram em 2022, pedir socorro pro TSE. Só que dessa vez começou muito rápido, né? Pedindo aí a suspensão e remoção dos perfis vinculados ao avatar em plataformas como, né, nessas outras várias redes sociais aí que tem. A personagem criada digitalmente simula uma mulher idosa e negra e publica conteúdos críticos ao presidente Lula da Silva, a figura da esquerda e ao próprio PT. De acordo com a representação, o perfil pode ser facilmente confundido como uma pessoa real, o que na avaliação dos partidos contribui para a desinformação. Embora haja uma indicação inicial de que se trata de conteúdo gerado por inteligência artificial, os autores da ação afirmam que essa identificação não é mantida de forma clara em todas as publicações. Então é isso, gente. O Lula ligou o modo desespero, não quer, gente. Ainda mais criticando, né? Ainda mais detonando, mostrando as mentiras do Lula, mostrando os fracassos do Lula, mostrando o câncer que o Lula é para o Brasil, né? As corrupções. Não, gente, tá? Nem inteligente, mesmo que seja com aviso de que seja inteligente artificial, o Lula e o PT não querem esse tipo de fake news aí nas redes sociais. Lula definitivamente ligou o modo desespero. Querem a prova de que o Lula ligou o modo desespero? Assista esse vídeo aqui até o fim. Mais um vídeo só comprovando o desespero do Lula. Assistam esse vídeo aqui do nosso futuro deputado federal Guilherme Kilter, que já peitou e confrontou muitas autoridades de Brasília, Alexandre de Moraes, Janja, Lula da Silva. E agora ele está expondo, está mostrando para vocês o quanto o Lula está desesperado com a queda dele nas últimas pesquisas. Vejam só, e o desespero, a decisão dele só mostra o desespero, vejam só. O Lula estava perdendo a eleição na Polymarket e aí o governo simplesmente proibiu a plataforma. É isso mesmo, a Polymarket não é um site de aposta, é um mercado de previsão futura. Nos Estados Unidos eles tratam isso com tanta seriedade que usam até como pesquisa eleitoral. Mas aqui no Brasil pro Lula não dava. Por quê? Porque ele tinha acabado de ser ultrapassado pelo Flávio Bolsonaro nas pesquisas e estava vendo o Zema decolando, que saiu de 2, 3% para 10% em uma semana.
semana e ele só estava caindo. Esse mercado futuro funciona assim, a pessoa coloca um dinheiro em qual candidato ela acha que vai ganhar e os candidatos que acumularem mais chance vão crescendo, é quase como uma pesquisa eleitoral. Mas enquanto isso, o governo deixa liberado as bets, usadas pelo PCC, pelo crime organizado, para lavar dinheiro. A gente viu aí o dono da Choquei, MC Rian, Pose do Rodo, todo mundo preso por envolvimento com Tigrinho, com bet, mas para isso tá liberado. Eles protegem os bandidos e vagabundos, enquanto todo mundo despeja dinheiro do Bolsa Família nas bets, eles preferem proibir essas plataformas que mostram o futuro das eleições no Brasil. Compartilhe esse vídeo para mostrar como o Lula está desesperado com as eleições desse ano e sim, ele vai perder as eleições. Guilherme Kilter, gente, tá confirmando aquilo que eu venho, reiterando para vocês aqui nesse canal várias vezes. O Lula ligou o modo desespero, porque vem despencando, vem caindo igual uma jaca podre nas últimas pesquisas que estão sendo reveladas, e não é uma nem duas, são várias pesquisas. E agora, gente, jornalista faz questão de mostrar para o Brasil inteiro que o Lula definitivamente quebrou o Brasil. A jornalista Landim, do SBT News, acaba de mostrar e revelar para o Brasil inteiro o câncer que o Lula é para o Brasil, quanto o Lula é incompetente e que o Lula quebrou o Brasil. Quer a prova? Assista até o final. E nós avisamos, gente, tá? Que o Lula ia destruir o Brasil, que o Lula ia acabar com o Brasil. Olha só isso aqui, 54 universidades federais entram em greve após Lula não cumprir promessas. Gente, o Lula não cumpriu as suas promessas e teve gente que fez o L, acreditou no Lula. O resultado, isso aqui, uma tragédia para o Brasil, vejam só. 53 universidades das 69 universidades federais brasileiras enfrentam greves totais ou parciais de funcionários. As aulas continuam, mas a paralisação impacta os serviços, como emissão de documentos e o uso de espaços como bibliotecas e laboratórios. O repórter Lucas Carvalho vai trazer os detalhes para nós. Boa tarde, já boa noite, 18h13. Boa noite para você, Lucas. Como tá a situação? Muitos estudantes sem aula. Oi, Raquel, boa noite a você, a nossa audiência, a você que acompanha o Poder Expresso. Eu falo ao vivo de uma universidade federal aqui de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. É uma dessas mais de 50 unidades que estão enfrentando esse período de greve, seja a greve parcial ou a greve total. Por enquanto, as aulas não estão diretamente afetadas, Raquel, porque essa greve corresponde aos funcionários técnico-administrativos, ou seja, a parte burocrática das universidades essa parte burocrática está sofrendo com essa paralisação desses funcionários que afirmam que o governo federal não cumpriu a totalidade das promessas que foram acordadas no ano de 2024, o que o Ministério da Educação nega. O Ministério da Educação diz que aquilo que foi acordado em 2024 já foi colocado em prática ou está em vias já está nesta etapa de ser colocado em prática. Entre as principais reivindicações desses servidores, desses funcionários, está um projeto de lei que já foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas falta a regulamentação, que diz respeito à valorização desses profissionais com relação àquilo que eles vão aprendendo ao longo da carreira, ou seja, uma valorização profissional de acordo com os conhecimentos que são adquiridos ao longo da carreira. Esse é um dos principais tópicos que esses servidores afirmam que ainda falta regulamentação, dentre tantas outras pautas que eles estão aí, portanto, reivindicando com relação a horas trabalhadas também. Resumindo, gente, tá? Que tristeza. Eu vi até um cartaz ali no meio. Vocês viram que eles ficaram ali mostrando alguns cartazes, Lá no início tinha um cartaz escrito assim: luto na educação, gente. Que tragédia, que tristeza para o Brasil, o Lula na presidência. É uma hora dessa que a gente tem saudade do Bolsonaro, aquele que valorizou o professor, deu aumento, o maior aumento da história
foi no governo Bolsonaro para os professores. O Lula deu esse aumento mequetrefe aí que, meu Deus do céu, só fez com que eles entrassem na malha fria lá do imposto de renda. Tragédia, gente. O Lula, meu Deus do céu. Eu fico pensando como que tem gente que ainda tem coragem de votar no Lula para a presidência da República. E agora, gente, o Lula da Silva, ele tomou uma decisão de vingança contra o Donald Trump que pode custar muito caro ao povo brasileiro. Eu acho que o Lula, quando ele toma suas decisões, ele não tá nem, ele tá se lixando pro povo brasileiro, né? Porque ele quer ele só pensa no poder, só pensa em continuar no poder, só pensa na presidência. Tudo que o Lula faz é pensando em campanha, é pensando em pesquisa. Ele nem sequer chega a pensar, pô, se eu tomar essa decisão aqui, eu posso prejudicar o povo brasileiro. Ele não tá nem aí. Gente, na hora que o Donald Trump ficar sabendo disso aqui, meu Deus do céu, Deus queira que ele não se vingue no povo brasileiro, porque parece que é isso que o Lula quer. Reciprocidade do governo Lula atingiu 2 policiais dos Estados Unidos. Não foi um, foi 2, gente, tá? Vejam a presepada que o Lula tá fazendo. Vejam o que o Lula tá cavando com o Donald Trump. A medida de reciprocidade do governo Lula nos Estados Unidos, aos Estados Unidos, atingiu 2 funcionários do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, 2 funcionários de Donald Trump. Um deles, Michael Williams, e teve sua expulsão decretada e deixou o país depois de receber ordem oficial. Ele atuava como adido civil na área de segurança, credenciado pela Embaixada Norte-Americana, desde setembro de 24. Outro agente policial dos Estados Unidos chegou a ter suas credenciais suspensas temporariamente pela Polícia Federal, mas sua identidade não foi divulgada. Ou seja, 2 agentes americanos que estavam aqui no Brasil, que são americanos que estavam aqui no Brasil, basicamente foram expulsos pelo governo Lula da Silva. E lembrando que recentemente o Darren Beach, que vinha para o Brasil, tinha reunião aqui com algumas autoridades, inclusive com o próprio Bolsonaro. O Darren Beach, o Lula proibiu a entrada dele, que tirou o visto dele, proibiu ele de entrar aqui no Brasil. Então, se contar com o Darren Beach e agora mais 2, o Lula proibiu 3 americanos de ficarem em solo brasileiro. E aí, gente, o Lula tá ou não tá cavando uma briga com o Donald Trump? Parece até um desespero, parece que o Lula tá assim, desnorteado para cavar uma briga com o Donald Trump, porque não tem outra explicação. Aí o governo americano expulsou aqui o delegado aqui porque tinha motivos, né? Agora, esses que foram expulsos aqui do Brasil, o que eles fizeram de errado? Que reciprocidade é essa, gente, tá? É triste ver o ponto. Daqui a pouco, gente, tá? A política está de luto. Morte foi confirmada. Eu vou trazer essa informação também nos detalhes para todos vocês, mas antes deixa eu trazer aqui essa notícia terrível. E o clima é de velório no Palácio do Planalto, gente, tá? Clima de tristeza, de velório, de luto, porque mais uma vez saiu nova pesquisa e veja o resultado. Pesquisas mostram Lula pior no Nordeste, ou seja, no reduto do Lula. O Lula piorou lá dentro do seu reduto, lá onde ele sempre dominou. E a informação que a gente tem, gente, é que os bastidores do Palácio do Planalto, ele tá uma correria, reunião de última hora, porque eles pensam assim, eu posso perder nos outros estados, mas no Nordeste, o Lula tá garantido, só que parece que não, né? Para desespero do Lula, ele não está garantido no Nordeste, tá aqui. As principais pesquisas eleitorais dos últimos 30 dias mostram que o presidente Lula, do PT, tem intenção de votos menor hoje do que o total de votos que conquistou entre os nordestinos em 2022. O Poder 360 comparou simulações que consideram disputa direta do petista com Flávio Bolsonaro aos votos totais, né? O segundo turno da última eleição de cada região.
O Nordeste vota historicamente mais na esquerda. Foi essencial para o Lula no terceiro mandato, né, contra o Bolsonaro. Porém, no quarto, a coisa está complicando. O petista teve na região, no último pleito, 65,9% dos votos, no segundo turno contra 29% do Bolsonaro. Os estudos de agora indicam que Flávio tem 30 e 35 das intenções de voto entre os nordestinos. Um desempenho médio superior ao de seu pai de 3 anos e meio. O Nordeste tem 27 no eleitorado do pai. Só perde para o Sudeste com 41,9%. Tá aí, gente, tá? Reviravoltas estão acontecendo e o Lula tem piora no seu desempenho exatamente lá dentro do seu reduto, lá dentro do Nordeste, gente, tá? O Lula deve estar enlouquecido com essa notícia, deve estar devastado, gente, porque eu me lembro quando estava na contagem, o Bolsonaro estava sempre na frente, né? Lá no último pleito eleitoral, o Bolsonaro sempre na frente, sempre na frente, sempre na frente. Aí eu me lembro que quando foi chegando ali na metade das votações, um tweet do Janones, tá? Gente, calma, porque agora, na hora que chegar na contagem dos votos no Nordeste, o Lula vence, calma. E pior que acabou acontecendo isso mesmo. Então, assim, gente, a gente precisa estar muito atento a essa questão. Então, no último pleito eleitoral, o Nordeste salvou o Lula. Só que agora parece que a coisa está desandando e o Nordeste pode ser o divisor, aquele que vai decidir essa eleição que vai acontecer agora em outubro, gente, tá? É muito importante essa notícia. Vamos falar sobre luto na política, gente, tá? Tá aqui no jornal O Globo. Essa notícia foi confirmada aqui agora há poucos instantes. Morre aos 102 anos José Frejá, ex-deputado federal pelo Rio e pai do cantor Frejá. É esse que está aqui na sua tela, gente, tá? Já bem senhorzinho, bem velhinho. O advogado e ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, José Frejá, morreu neste último sábado aos 102 anos em decorrência de pneumonia. A informação foi confirmada pela família. Ele era pai do cantor e compositor Frejá e de Mauro Frejá, irmão do médico e ex-deputado Jofran Frejá, que morreu em 2020. Tá aí, gente, tá? Então, ex-deputado e pai do cantor Frejá morreu em decorrência de uma pneumonia. Ele que já foi deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, teve a sua morte confirmada pelos próprios familiares. Morreu nesse sábado em decorrência de uma pneumonia, gente, tá? Ele tem um histórico muito grande, gente, tá? Muito, muito grande. Tá aqui a matéria trazendo aqui a vida pregressa do ex-deputado. Passou por muita coisa. Uma longa vida, gente, tá? Uma vida de algumas conquistas e algumas derrotas, claro. Ana Paula Henkel detona o Jorge Bessias do Lula e diz que teremos mais um político no STF. Ana Paula Henkel, gente, ela descobriu aqui uma informação privilegiada e decidiu compartilhar com o povo brasileiro. Esse desespero do Lula em colocar o Bessias, né, dele e da Dilma lá no STF tem um motivo. E é muito pior do que a gente imaginava. Vocês vão entender. Assistam. Boa noite, Daniel, Piotr, mestres, Augusto, Alexandre, boa noite, Branca e a nossa querida audiência. Bom, acho que o Piotr resumiu tudo. Você tratar Messias, né, como elite, sabemos muito bem das decisões dele na AGU, como um militante, como um ativista, mais uma peça política. Será que é isso que vamos ver, né, no Supremo Tribunal Federal? Mais um peãozinho político ali cumprindo as ordens do sistema no Brasil, simplesmente ignorando a Constituição. Ele que, à frente da AGU, tentou calar as redes sociais, tentou calar inclusive o Google, quando o Google ousou dar a opinião sobre o PL da censura. A gente sabe muito bem onde vai acabar isso, Dani. Por mais que a sabatina seja... Claro que nós veremos, eu espero tanto estar errada, Daniel, mas é claro que veremos um chá das 5, umas perguntinhas assim, né, aquela coisa assim, eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco mais dura, mas aí no final
vai e aprova. O Brasil está cansado disso. E o Messias vai fazer exatamente como diz o roteiro para ser aprovado. Ele vai ficar ali falando que ele vai respeitar a Constituição, que a Constituição está acima dele, que a nação brasileira, que o povo brasileiro, todas aquelas platitudes que são ditas nesse chá das 5 do Senado que ninguém aguenta mais. Portanto, Daniel, a esperança agora, né, essa semana houve alguns rumores de que talvez ele não teria os votos necessários, né, 48, mas tem gente falando que não, ele só tem 25. Tomara que realmente ele não tenha os votos, ou nos bastidores ou na frente do povo brasileiro nesse chá das 5, porque o Brasil não vai aguentar mais um soldadinho político, militante e ativista em uma das cadeiras mais importantes da nossa República. Isso porque o Lula prometeu, né, durante a campanha que não ia colocar amiguinho no STF, né? Não só colocou, como piorou. Colocou o seu advogado pessoal, colocou amigo de longa data e ex-ministro seu da Justiça, o Flávio Dino, e agora quer colocar um grande aliado histórico, né, gente? Quem não se lembra do Bessias, que ficou conhecido como motoboy da Dilma para levar o documento que ia salvar o Lula da prisão? Então, assim, no meu entendimento, parece que o Lula tem uma dívida muito grande com esse Bessias, porque é inacreditável o desespero que o Lula tá para colocar esse Jorge Bessias no STF. A má notícia para o Lula e para o Bessias é que, segundo alguns senadores, inclusive o próprio senador Eduardo Girão já se pronunciou dessa questão, eles disseram que o Jorge Bessias e o Lula não têm, neste exato momento, não têm os votos necessários para aprovar a indicação do Lula, do Jorge Bessias, para o STF. Até agora, ele não tem esses votos necessários. Claro que o Lula, né, a base do Lula está dizendo que tem, mas, segundo o Eduardo Girão, e entre o Eduardo Girão e a galera do Lula, gente, eu prefiro acreditar no Eduardo Girão, que está lá dentro, é um grande articulador e sabe do que realmente está acontecendo. Então, segundo Eduardo Girão, né, do Novo, o Jorge Bessias não tem os votos necessários, inclusive a informação que chegou aí dos bastidores é que nem o Davi Alcolumbre está movendo uma palha. O Davi Alcolumbre não está movendo uma palha para ajudar o Jorge Bessias a conseguir esses votos. Já começou o beijamão, já começou ele bater na porta dos gabinetes dos senadores, já começou. Assim como o Zanin fez, assim como o Flávio Dino fez, assim como lá atrás, né, o Alexandre de Moraes fez, o André Mendonça, o Nunes Marques, todos fizeram. E agora chegou a vez do Bessias ficar ali beijando a mão, ficar ali, né, lambendo as botas dos senadores para que ele consiga chegar lá. Ele promete dizer que, olha, a Constituição está acima de mim. Eu prometo veemente que eu vou fazer valer a Constituição. Vou ser um juiz imparcial. Eu vou ser isso, vou ser aquilo. Eles prometem mundos e fundos, né? O resultado é aí, é esse monte de parlamentares sempre pedindo impeachment, mas na hora de votar, na hora do pega pra capar, eu não sei o que acontece, parece que acontece uma cegueira nesses senadores, que eles vão lá, acreditam nas lorotas, nas promessas de que vão ser íntegros, vão ser justos, vão seguir a Constituição, o Código Penal, eles acreditam e acaba aprovando. Mas, para tristeza do Lula e do Bessias, segundo o Eduardo Girão, o Bessias não tem os votos necessários e a sabatina tá chegando, gente, aí já na próxima semana. Falando em impeachment, agora chegou a vez dele, o doutor André Marcílio. Gilmar Mendes merece ser impeachmentado, expulso do STF. O doutor André Marcílio, gente, explodiu uma bomba contra o ministro Gilmar Mendes. Vou até aumentar aqui, gente, porque esse vídeo aqui merece atenção total de vocês. Assistam. Quando ele diz assim, é muito grave você indiciar um ministro ou pedir o indiciamento de um ministro. Essa pessoa, será que está sendo financiada pelo crime organizado? Quer dizer, no momento em que ele se defende de uma gravidade, ele comete uma outra, muito pior do que aquela que ele alega está sendo cometida contra ele. Mesma coisa em relação ao Zema. Chegou a dizer que o Zema não poderia, né, os fantoches que o Zema utilizou, a sátira que fez com fantoches era ilícita, que a sátira não era permitida, mas tirou o sarro do sotaque mineiro do Zema.
Quer dizer, então, você é crime você usar fantoches para tirar sarro do Supremo, mas é completamente liberdade de expressão para o senhor Gilmar ele falar do sotaque mineiro do Zema. E se esse sotaque mineiro a gente trocasse para um sotaque nordestino e colocasse na boca de qualquer um? Será que o Ministério Público não estaria na porta? Se alguém dissesse, tem uma linguagem estranha ali no sotaque nordestino, qualquer pessoa, qualquer crítico, a gente ia entender isso como liberdade de expressão, o Ministério Público ia entender como liberdade de expressão ou xenofobia? Pessoal, eu já vi, inclusive foi até a Antônia Fontinelli, né? Num passado e não tão distante, ela foi acusada de xenofobia, ela foi processada, tá? Ela foi processada por xenofobia, Antônia Fontinelli. Só depois, quando vocês terminarem de assistir esse vídeo aqui, vocês dão um Google lá, porque ela chegou a ser processada por uma fala parecida com essa do Gilmar Mendes. Só que com o Gilmar Mendes, a justiça ela é diferente, ela é diferenciada, né? Já dependendo de quem fala, a justiça funciona de uma forma. Dependendo de quem fala, se é um poderosão do STF, a justiça já é completamente assim, diferente. Eu vi um jurista falando sobre isso aí outro dia. Então é isso, gente. Para o doutor André Marcília, a acusação do Gilmar Mendes é extremamente grave, passível até de impeachment, de expulsão da Suprema Corte.